Como copiar uma planilha de Excel por uma planilha nova? Podemos fazer isso de várias maneiras. Seja copiando apenas uma, duas, três colunas específicas, até porque você não quer copiar tudo. Ou ainda, podemos copiar toda a tabela que você tem. Ou ainda, se você tem uma planilha muito grande, com várias abas, tabela, resumo, tem gráfico, você quer copiar tudo isso daqui para uma outra planilha. Você quer tirar uma cópia dessa planilha. E além disso, tomar cuidado, porque eu tenho aqui no meu caso, algumas colunas que tem fórmula. E eu não posso de maneira alguma bagunçar estas fórmulas que eu tenho aqui. Então como é que eu faço essa cópia sem bagunçar a fórmula? Vamos ver tudo isso. Vamos lá agora. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Eu tenho uma planilha zerada, uma planilha nova, que não tem informação nenhuma. E nessa planilha nova, eu gostaria de colocar as informações que eu tenho já numa planilha velha. Então, pessoal, eu abri as duas planilhas do meu Excel e quero pegar algumas informações da planilha velha e colocar na nova. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente copiar e colar as informações. Depois a gente vai vendo métodos um pouco mais avançados que copia um monte de coisa de uma vez e a gente vai avançando, tá bom? Mas vamos lá. Digamos que eu queira a primeira coisa copiar só este primeiro cabeçalho. Eu posso usar aqui no meu teclado o atalho que é o Ctrl C. E tenta lembrar desse atalho, porque a gente vai usar muito, tá bom? Depois que você usar o Ctrl C, também vamos utilizar o Ctrl V. Só para você ficar ciente. Ctrl C, Ctrl V. Vamos usar muito esses dois atalhos aqui. Então eu cliquei nessa primeira célula, Ctrl C, fica até pontilhado, ó, porque eu já estou copiando ela. Agora eu abro aqui a minha planilha nova, clico em qualquer lugar, por exemplo, aqui no meio, Ctrl V para colar. Veja que eu consegui então pegar essa célula e colocar ela aqui. Copiei e colei. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, para ir montando a outra planilha. Ah, vou pegar esse cabeçalho, com este cabeçalho aqui, ó, de data de início, copio, Ctrl C, volto na outra planilha, clico aqui do lado, Ctrl V, volto na planilha antiga, pego aqui a primeira informação, copio, volto na planilha nova, colo. Só que olha o trabalho que vai dar fazer isso, né? Então, é um método, funciona, vai copiando e colando célula por célula. Isso daqui é muito bom quando você quer apenas informações específicas. Mas não é tão bom porque se você quer um layout igual o que você fez antes. Tamanho da coluna. Tá vendo que data não está nem cabendo dentro dessa coluna? Então precisaria vir aqui e aumentar um pouquinho. Então tem esses detalhezinhos que não são tão bons. Mas tem uma coisa que é muito boa. Imagina só que nessa planilha você tem um gráfico, igual eu tenho aqui. Você pode simplesmente clicar no gráfico, Ctrl C, vem na sua planilha nova, clique em qualquer lugar, Ctrl V, pronto. Você consegue copiar e colar apenas um elemento específico. É muito bom nestes casos, quando você não tem muita coisa para copiar e colar. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu vou selecionar aqui toda a minha planilha, clicando aqui no triângulo, só para selecionar tudo, botão direito, excluir. Só para zerar a minha planilha, tá bom? Deixa eu colocá-la aqui no cantinho. E agora vamos lá ver um outro método. Agora o que eu poderia fazer? Selecionar todo o intervalo de uma vez só. Você viu que eu, célula por célula, fui copiando? Mas isso demora muito. Então uma maneira bem interessante seria, você clica e arrasta, clica e arrasta. Dessa forma você consegue selecionar um punhado de coisas ao mesmo tempo. Ctrl C para copiar, abre uma próxima planilha, clica em qualquer célula e Ctrl V. Pronto, ó. Assim fica mais fácil. Você já copia um blocão de informação. Pega um tanto de coisa e já coloca aqui. Bem mais fácil, né? Eu estou fazendo, pessoal, para planilhas diferentes, mas eu poderia fazer para uma aba diferente também. Se eu adicionar aqui uma aba nova, clico no botãozinho de mais, o processo é o mesmo. Posso clicar em qualquer lugar dessa aba, Ctrl V. Colei, tá bom? Então é o mesmo processo. Copio e colo, duplico abas, enfim, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Consigo copiar e colar em qualquer planilha que eu tiver. Além disso, de pegar e arrastar apenas um intervalo pequeno, se você tem uma tabela, igual a minha, ó, que tem um monte de linha, um monte de coluna, você pode clicar em qualquer lugar dentro dessa sua tabela e utilizar o atalho que é o Ctrl T. Ctrl T. Ctrl T. O Ctrl T ele te ajuda a selecionar tudo, ó, até a última coluna e até a última linha de informação que você tem. Assim fica mais fácil, porque quando você Ctrl C, abrir agora uma planilha nova, clique em qualquer lugar e dá um Ctrl V, você já consegue copiar tudo, ó. Copiou e colou tudo. Este é um método bem interessante, que é bem mais rápido também. Porém, um ponto não tão legal deste método é que as colunas precisam ser ajustadas de forma manual para ficarem do tamanho correto, porque elas não são ajustadas de modo automático. Agora deixa eu te mostrar uma outra maneira que também funciona e funciona muito bem. Eu vou criar uma nova aba nessa minha planilha nova, só para não ficar bagunçando muito. E agora, pessoal, o que eu gostaria de fazer é, como que eu posso copiar essa tabela, colar na outra planilha,
ou numa nova aba, tanto faz, tá bom? Porque o método é o mesmo, é a mesma coisa. Seja para você colocar numa aba que está aqui do lado, ou numa outra planilha. Funciona do mesmo jeito. Agora eu quero copiar e colar, porém manter as colunas funcionando. Como é que eu resolvo isso? Para você fazer as colunas funcionarem com o mesmo tamanho, e você pode clicar aqui em cima no nome da coluna, em todas que você quiser, clica na primeira coluna, por exemplo. Ctrl C. Aí você abre a planilha nova ou a aba nova que você quer, clica em qualquer lugar e dá um Ctrl V. Tá vendo que o tamanho da coluna é ajustado automaticamente. Vou fazer mais uma vez. Agora eu quero usar o custo de mão de obra, custo de materiais e custo total. Clico e arrasto. Ctrl C. Tá vendo que eu selecionei pelo nome da coluna. Este é o método que estamos vendo agora. Voltando na planilha nova que eu tenho, eu posso clicar em qualquer lugar, Ctrl V, que assim eu consigo colar e manter o tamanho da coluna. E veja que a fórmula que eu tenho aqui não foi bagunçada, porque como eu copiei as colunas de uma vez, a fórmula que estava ali também foi mantida. E assim eu consegui ter a mesma fórmula, mesmo copiando e colando para uma aba, para uma planilha totalmente diferente. Agora eu vou pegar aqui mais uma informação. Equipe, copio, Ctrl C, volto na minha planilha nova, clico em qualquer coluna, Ctrl V. Aqui, pessoal, você está vendo que eu acabei montando, com as mesmas informações da planilha anterior, uma tabela nova, porque eu troquei a ordem das colunas e coloquei apenas colunas que eu quero ver. Não estou mostrando todas as colunas. Então este daqui é um excelente método para você copiar e colar as coisas. Funciona muito bem. Agora, um outro método que eu gosto muito seria o seguinte. Professor, mas isso dá muito trabalho, tem que ficar copiando e colando. Não tem uma maneira mais rápida ainda? Sim, tem. Você pode duplicar a aba inteira. Quando eu falo aba, pessoal, eu estou falando da planilha, que seria essa planilha que fica ali no rodapé. Apenas aquele quadradinho. E uma planilha, ela tem todas as informações que conseguimos ver aqui na janela. Aqui no meu caso, eu tenho uma planilha também chamada resumo, ou uma aba chamada resumo, onde eu tenho aqui um gráfico e um pequeno resumo. Eu posso duplicar essas informações, sem precisar ficar copiando e colando. Como que a gente duplica? Vou voltar aqui na minha primeira tabela grandona, eu quero duplicar ela. É só eu clicar com o botão direito do mouse em cima dessa aba, e então eu vou vir aqui, ó, mover ou copiar. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero copiar essa minha planilha dentro dessa mesma planilha. Eu não quero colocar ela em outro local. Não, quero colocar aqui mesmo, aqui neste rodapé. Então eu não vou mexer em nada, com exceção desta última opção, criar uma cópia. É só isso que eu vou clicar. E então, ok. O que o Excel vai fazer? Ele duplicou essa minha aba. Agora eu tenho tabela de produção 2 e tabela de produção. Então veja, é uma cópia exata. A única coisa que mudou foi esse número 2 aqui no final, para a gente saber que foi uma cópia. É uma segunda aba igual. Posso fazer isso até mais de uma vez. Ó. Posso voltar na minha aba original, botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia. Simples assim, tá bom, pessoal? Ok. Pronto, agora tem uma terceira cópia. E eu posso tirar essa cópia quantas vezes eu quiser e de quantas abas eu quiser. Se eu vier aqui no resumo, eu posso, botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia, ok. Agora eu tenho uma aba de resumo e outra aba aqui no começo do resumo. Duplicou as duas abas. Ah, professor, mas fica fora de ordem, o resumo está aqui no começo. Como é que eu faço para pegar ele e organizar em outro local dentro aqui do meu rodapé? É só você clicar nesta aba, clica, segura e arrasta e coloca ela onde você quiser, ó. Vou colocar aqui no meio. Pronto, soltei, tá vendo? Clico, seguro, arrasto e solto. Clico, seguro, arrasto e solto. Ah lá, chegou no final. Então este também é um excelente método. Mas digamos que agora eu queira fazer o seguinte, pessoal. Eu quero pegar toda essa minha aba que eu tenho aqui, ó, resumo 2, e colocar dentro dessa minha planilha nova. Ah, e aí como é que eu faço isso agora, hein? Dá pra gente duplicar e jogar pra lá, fazendo o seguinte, ó. Então eu quero pegar esse resumo 2 e colocar lá na minha planilha nova. Botão direito, mover ou copiar, e aqui que vem o truque. Para a pasta. Para a pasta. Hoje, essa minha planilha que você está vendo, ela chama produção atual. Como é que eu sei? Porque aqui em cima, olha o nome dela, produção atual. Então, aqui embaixo, para a pasta, produção atual é a minha planilha que eu estou usando agora. Mas eu não quero usar essa planilha. Eu quero usar, então, a planilha nova. Olha só, planilha nova. Eu seleciono a outra planilha, por aqui, ó, por essa lista de nomes. Por isso que é importante você deixar as duas planilhas abertas. Então, eu seleciono a outra planilha e vou colocar o seguinte, pessoal, que eu quero criar uma cópia. Quando eu coloco criar uma cópia na outra planilha, o Excel vai pegar toda essa minha aba, vai copiar e colar lá na outra planilha. Ok. Será que deu certo? Vamos ver. Quando eu volto aqui, ó, na planilha
nova, pronto, já tem uma aba ali no final, inclusive com o mesmo nome, resumo 2, resumo 2. Copiou e colou. Depois que você faz essa cópia, copia e cola, você pode até deletar a aba antiga. É só você clicar com o botão direito, excluir, excluir. O legal é que quando você deleta a aba antiga, resumo 2, não tem mais aqui o resumo 2. Não tem problema, porque ainda eu tenho o resumo 2 na minha planilha nova, porque eu copiei e colei. Mas tem outra maneira também, que é você mover. Digamos que eu queira tirar esse resumo daqui. Eu não quero duplicar para depois remover. Não, eu quero passar tudo que eu tenho aqui para lá. Então eu posso clicar com o botão direito, mover ou copiar, e eu não vou colocar criar cópia. Eu não quero criar uma cópia. Eu quero apenas mover para outra planilha. Então eu vou selecionar a planilha que eu quero aqui, ó, planilha nova. Clico no OK. Ah, nossa, olha só. Sumiu a aba que estava aqui. É, porque o Excel moveu para outra planilha. E assim a gente consegue transferir uma aba de uma planilha para outra. Ó. Saiu daqui e foi parar aqui. Então aqui eu não tirei uma cópia. Agora eu vou fazer um processo parecido. Ó. Eu vou pegar essa aba resumo, botão direito, mover ou copiar, pego a planilha produção e eu quero mover ela, mover para o final inclusive. Quando eu coloco mover para o final, eu vou falar para o Excel que eu não quero que ele coloque lá no começo, aqui no meio, aqui na metade. Não, quero que ele coloque lá no final. Ok? Olha que legal, saiu de lá e foi para cá, você viu? Automaticamente já fez essa troca. Outra maneira que dá para a gente fazer, pessoal, é você selecionar um monte de aba ao mesmo tempo. Para isso a gente vai usar um atalho no teclado que é simplesmente o Ctrl. Aperta o Ctrl e segura. Aperta o Ctrl e segura, aí você seleciona resumo, aperta o Ctrl e segura. Seleciona mais uma aba que você quer, como tabela de produção, que é o meu caso, aperta o Ctrl e segura, tabela de produção 3. Então veja, eu selecionei essa aba, essa e essa. Quero mover elas lá para a minha planilha nova. Botão direito, mover ou copiar. Clico na pasta que eu quero mover. E no caso, o que você quer fazer? Você quer só mover para lá e vai sumir dessa sua planilha, ou você quer deixar nessa planilha, porém tirar uma cópia, colocar uma cópia lá na outra planilha. Ah, eu quero colocar uma cópia, então marca a opção criar uma cópia. Não, não quero, só quero mover para lá. Então, desmarca criar uma cópia. Eu quero, pessoal, mover para lá, só isso. Só tirar daqui e colocar lá. Então, vou clicar no OK e pronto. Ó. Removeu todas aquelas abas que eu tinha aqui embaixo. E para onde que foi parar essas abas? Para minha planilha nova. Já está aparecendo aqui, ó. Olha o tanto de aba que já está nessa minha planilha nova. Super interessante. Então, várias maneiras diferentes de como copiar e colar informações, mover de uma planilha para outra, de uma aba para outra, mas ainda não acabou. Tem uma última maneira que eu quero mostrar para vocês, que é muito, muito importante. Você pode, de uma vez só, pegar todo o seu arquivo de Excel que você tem e criar uma cópia dele. Ao invés de você ficar aba por aba, pega de uma planilha, coloca na outra. Se você quiser tirar uma cópia do seu arquivo inteiro, como é que você faz isso? Você tem aqui, ó, o seu arquivo de Excel, a sua pasta de trabalho, o seu arquivo de Excel e quer simplesmente tirar uma cópia dele. O que você faz? Você seleciona o seu arquivo de Excel, Ctrl C, Ctrl V. Tirei uma cópia. Vamos fazer mais uma vez para recapitular? Vai no arquivo que você quer, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, olha o tanto de cópia que eu tirei. E como você já deu um Ctrl C no arquivo atual, se você apertar Ctrl V várias vezes, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, 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 você acaba tirando um monte de cópia do arquivo. Ó. Então olha como é que é fácil de tirar cópias do arquivo. E não importa qual arquivo você abre, 1, 2, ele vai abrir perfeitamente igual o arquivo original. Por quê? Porque ele é uma cópia do arquivo original. Inclusive você já tem ó, as colunas com fórmulas funcionando. Seja essa coluna que eu tenho com fórmula, ou essa daqui, ó, tá tudo certinho, pessoal, tudo funcionando. Além disso, ainda tem uma outra maneira de tirar cópia no Excel, porém agora seria utilizando uma super ferramenta do Excel, que inclusive o nome dela é Power Query. Power Query. O que o Power Query consegue fazer, pessoal? Imagina que você tem aqui uma tabela que sempre recebe novas atualizações. Ah, aqui hoje eu tenho 300 linhas. Só que vai chegar mais um monte de linha, vai mudar um monte de coisa que está aqui. Imagina só, toda hora que tiver atualização, você tem que ficar copiando e colando isso. O Power Query consegue te ajudar, ele conecta uma planilha na outra. Então, se uma tabela, se uma planilha sofre atualização, o Power Query pega essas atualizações e já transfere automaticamente para outra planilha, sem você ter que ficar tendo esse trabalho manual. É uma excelente ferramenta. Porém, pessoal, é um pouco extenso de mostrar como fazer isso, em comparação com os métodos que a gente usou aqui. Então, se você quiser que eu faça um vídeo de Power Query para conectar
uma planilha com a outra, deixa nos comentários. Coloca assim, ó, manda Power Query, manda Power Query, porque eu já sei o que você está querendo dizer. E aí eu trago um vídeo te mostrando essa ferramenta que conecta uma planilha com outra e já fica tudo automatizado, sem você precisar ficar fazendo esse copia e cola manualmente. Mas, de qualquer forma, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.